Eu quero trazer uma outra ilustração aqui, porque ontem nós contamos para vocês no 3 em 1 que o governo federal registrou um aumento na arrecadação, um aumento recorde no semestre. Aí, hoje eu quero contar para vocês do rombo que o governo federal está enfrentando também, que é um valor que chama bastante a atenção, pessoal. No primeiro semestre de 2024, esse rombo chega a 68,7 bilhões de reais. Esses números foram divulgados e eu conto para vocês, para a gente também colocar sob o crivo crítico aqui dos nossos amigos, para vocês terem também repertório para poder olhar melhor para esses temas e para esses números. Se a gente olhar para o mesmo período de 2023, onde foram registrados ou onde foi registrado um rombo de 43,2 bilhões, a gente está falando de um aumento de 55%. Só em junho de 2024, o rombo do governo chega a 38,8 bilhões de reais. E se a gente levar em conta os últimos 12 meses até julho, então nesses números fechados até o mês de julho agora, a gente está falando de 260,7 bilhões de reais. Gustavo Segré, que leitura que você faz desses dados? Cantamos essa bola ontem, inclusive aqui mesmo no 3 em 1. E a gente não inventa números. Eu peguei um informe do IPEA, sai mais ou menos pelo dia 10, e aí já eles indicavam uma projeção de 38,8 bilhões de déficit, só que tinha uma projeção de arrecadação de 168 bilhões. Então ontem mesmo nós falamos, se a previsão era de 160, 168 e foram 208, isso quer dizer que tem 40 bilhões no meio que poderia tranquilamente contrarrestar a previsão de déficit pela arrecadação de 168. E ontem mesmo eu indiquei aqui no programa que eu estaria feliz se mesmo com esse número tivesse um superávit de 1 bi. 1 bi já era perfeito. Por quê? Porque vinha com uma previsão de déficit, mas que poderia ser corroborada com o aumento da arrecadação. Não. Então o governo continua gastando, não tem arrecadação recorde que resolva. Esse é o déficit quarto pior desde a série histórica de 1997 e a preocupação não vai resolver contingenciar, congelar, frisar, coloca o nome que quiser. Se o governo não baixa o gasto público, a conta não vai fechar. E quando você vê a projeção, 68 bilhões, no primeiro, ele para conseguir um superávit, vamos lá, um déficit de 28,8, deveria melhorar 40 bi, ou seja, deve ter um superávit de 40 bi daqui até o final do ano, Evandro, para estar com um déficit previsto. Com esse número? Mas duvido. Você duvida também, Piperno? No segundo semestre... Piperno, ele dá uma viradinha de olho assim antes de falar. Que vou responder agora. Não, aqui no segundo semestre, por exemplo, tem receitas que vão entrar que não entraram no primeiro. Por exemplo... sim, claro. E no ano que vem também. Não. Por exemplo, Petrobras. Dividendos de Petrobras, né? Isso é um volume. Mas eles já pegaram dividendos também, é? Sim, no segundo semestre tem uma parte maior aí, né? Agora, o que também aumentou essa conta ruim foi, entre outras coisas, a antecipação do 13º da Previdência. Já pagaram 50% agora, que seria algo, então, a ser pago no final do ano. De qualquer forma, é claro que não é um resultado bom. O que você acha, Gani? É um resultado horroroso, né? Porque a arrecadação foi recorde. Mas assim, a gente não consegue nem ver uma luzinha lá no final. Não dá. Nem uma luzinha de laser, assim, aquela que você... Porque olha só, a arrecadação foi recorde. Né? Imagine se essa arrecadação não tivesse sido recorde, Evandro. Imagine se o Brasil tem algum problema econômico, tem uma crise externa que nos afeta, vai cair essa arrecadação. Só que esse gasto aí, ele é crescente. E é culpa deste governo, seu Fábio Piperno, porque voltou com os mínimos constitucionais em saúde e educação, porque vinculou o salário mínimo a gastos previdenciários e a benefícios sociais, tornando este gasto explosivo. Mira, Piperno. O gasto explosivo da Previdência, ele realmente ocorre porque havia também uma dívida social imensa. Inclusive, a Previdência, nesse período todo, ela foi a grande responsável pelo déficit. Isso é verdade. Nesse mês, por exemplo, tirando Previdência,
se fossem computados somente os demais gastos e mais receitas estatais, a conta teria sido superavitária. Está lá o número, daria... Mas isso não resolve. Eu estou dizendo tirando o prejuízo, vai dar lucro. Então, agora aí está o negócio. A Previdência, é uma conta, enfim, deficitária? Sim. Então, corta subsídio, que aí a conta fecha no azul. Corta tudo. Não adianta, corta tudo. Corta subsídio. Você vai querer cortar, por exemplo, o BPC. Não vai. Não, mas você pode cortar o subsídio. O problema não é cortar o BPC. O problema é essa indexação do salário mínimo. São pessoas que estão fora da força de trabalho. E aí você coloca inflação mais variação do PIB, a mesma regra para o salário mínimo, não vai fechar nunca essa conta. Agora, nos últimos 12 meses, quando a gente compara com o ano 2023, o déficit está maior, 260 bi contra 230, que equivalia a 2,09 do PIB, e agora está em 2,20, me parece. Então, o problema não é temos um problema, o problema continua a ser um problema maior na frente. Então, não adianta falar, se tiramos isso, vai dar lucro. Não tem como tirar isso. Não, tem salvo contas, que queira tirar. Tem contas que nesse primeiro semestre foram antecipadas. Por exemplo, falei agora dos 50% do 13º e precatório. Sabe o que vai acontecer? Essas contas seriam geralmente pagas no final do ano, foram antecipadas. Anota aí o que vai acontecer. Anota aí. O governo não vai mexer nisso porque é impopular. Claro. Aí vai vir um outro governo, aí vai ter que fazer, entre aspas, o trabalho sujo, as medidas impopulares. Aí a gente vai estar nesse programa, sabe o que o senhor vai falar? Olha que governo mal, tá tirando dos pobrinhos. Não, mas é porque não vai ter dinheiro e vai ter que fazer reformas impopulares. Essa fixação de tirar dos pobrinhos, tem que tirar dos riquinhos. Não, mas não dá. Meu Deus do céu. Se mexer no subsídio. Não, a gente está defendendo mexer no subsídio. É no Bolsa Elite, meu Deus do céu. Piperno mexe na Bolsa Elite e também tem que mexer na Previdência. Mas mexe primeiro no Bolsa Elite. Não mexe tem essa ordem. Aí vamos ver. Agora, Piperno, você olhando na câmera, a nossa audiência no olho, você acredita que o déficit vai melhorar no segundo semestre? Sim ou não? Sim. Tá bom, vamos ver. E você quer argumentar por que, Piperno? A resposta termina aí. Claro que eu quero, porque despesas geralmente que ocorrem no segundo semestre, algumas delas já foram antecipadas. Até citei duas agora. Vamos ver. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu queria ter esse otimismo. E mais sepulcral. Receitas lá da Petrobras. Silêncio sepulcral aqui depois. Quer acrescentar algo, Segré? Não. Tá Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos esperar a realidade aí. Vamos esperar a realidade.